Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, é o podcast do conglomerado financeiro Alfa. Aqui a gente conversa com empreendedores sobre transformação digital, startups, o mundo do venture capital, fundadores, enfim, são papos muito estimulantes e hoje vai ser um papo muito alto astral aqui com o Daniel Galante, que representa a Tivit, que é uma das líderes do mercado de infraestrutura. A gente vai falar muito de nuvens, que é uma grande mudança, na verdade, na área de processamento de informações, segurança de informações. Não à toa, ele é o Head de Cloud Cybersecurity da Tivit. Ele é profissional com 20 anos de experiência no setor de tecnologia, sendo mais de 10 dedicado às nuvens, né? Como a gente fala. Daniel estudou administração de empresas na PUC São Paulo e foi fundador da Credibility, que é empresa especializada em migração e gestão de nuvem, uma das pioneiras em nuvem no Brasil e uma das principais parceiras da AWS na América Latina. Para quem não sabe, a AWS é a empresa de infraestrutura e tecnologia da Amazon. Galante ingressou na Tivit em 2019 com o desafio inicial de alavancar as iniciativas de nuvem pública. E logo nos 2 primeiros anos, ele trouxe para a Tivit um crescimento de 3 dígitos na área de atuação dele, além de consolidar a companhia como um dos principais parceiros de Microsoft, Google e AWS na região. Não é pouca coisa, hein, Daniel? Bem-vindo. Uau! Que currículo, fiquei orgulhoso agora. Muito legal, cara. Muito legal te ter aqui. Ter aqui conosco também a Tivit, que é uma empresa que nós admiramos. Vamos começar por ela, tá? Vamos começar. Fala para a gente, para quem não conhece, o que é a Tivit e qual é a oferta de valor que vocês dão para os clientes e para a sociedade. Bom, em primeiro lugar, Claudio, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É uma honra estar aqui dividindo com você. Olá para todo mundo que nos ouve aí em casa ou no carro. Enfim, né? Hoje o legal do podcast é que as pessoas... democratizou também o acesso, né, à informação, isso é muito legal, então é um prazer estar aqui. Vamos lá, você perguntou sobre a Tivit, né? A Tivit é uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira, já estamos aqui, já temos mais de 20 anos de história, né, hoje presentes em mais de 10 países da América Latina, e a Tivit começou, né, a sua história lá no boom da internet, em meados de 98, né, com essa ideia, né, de prover infraestrutura, de fato, para essas empresas que naquele momento estavam ingressando ali na internet. E a nossa história teve muito essa ligação, né, com infraestrutura e também, durante um tempo, com o BPO, né, que já não faz mais parte do nosso portfólio hoje. E ao longo desses 20 anos, a Tivit colecionou, né, muitos casos de sucesso com as empresas do mercado financeiro, né, e criou aí um histórico muito importante, né, nesse mercado, onde a gente teve aí mais de 50% dos processamentos de crédito e débito do Brasil passando pelos data centers da Tivit, né? Então, desde ambientes que estavam hospedados no nosso data center até nos nossos próprios mainframes, né? Então, para quem tem mais de 40 anos aqui, vai saber do que eu estou falando de mainframe, apesar de que hoje em dia todo mundo já conhece. E esse foi o nosso histórico, né, Cláudio, em infraestrutura, e nos últimos 5 anos, aproximadamente, a Tivit vem se transformando bastante, né, e hoje as nossas soluções digitais, elas já representam mais de 50% do nosso faturamento. Então, é uma curiosidade até sobre a companhia, né? A Tivit cresceu muito com infraestrutura e hoje infraestrutura, né, ou infraestrutura tradicional, como a gente conhece, ela já não é mais o carro-chefe da companhia, né? O carro-chefe da companhia é nuvem, é soluções digitais, são as nossas plataformas de IoT, enfim, as nossas ventures. Então a Tivit veio se transformando aí nos últimos anos. Para a turma ter mais uma ideia, assim, talvez mais concreta da Tivit, fisicamente, eu posso imaginar que corredores e corredores, andares e andares de máquinas enfileiradas, sim, refrigeradas, ou também tem muita gente em outros andares desenvolvendo software, escrevendo código.
Conta para a gente aí esse cenário futurista aí da Tivit. Legal. Bom, a Tivit na ideia. A Tivit tem mais de 5 mil funcionários hoje, né, espalhados em 10 países da América Latina, a maior parte concentrada no Brasil, né, então, de fato, tem bastante gente hoje que é responsável aí por apoiar os nossos clientes na sustentação aí, no desenvolvimento, na transformação dos seus sistemas. E a gente tem muitos data centers, né? São 2 data centers no Brasil e são outros data centers espalhados na América Latina, onde tem, como você bem colocou aí, corredores e corredores de servidores, né? De máquinas que hoje provêm serviços e sustentam, né? Ou hospedam os principais sistemas aí das empresas brasileiras. Então, hoje, 8 das 10 maiores empresas brasileiras são clientes da Tivit, né? A Tivit tem uma base de clientes bastante relevante, né, para o mercado, então muitas vezes as pessoas não sabem, mas às vezes você está passando ali o seu bilhete, né, no transporte público, essa transação está passando pela Tivit. Ou muitas vezes ao ligar o seu interruptor na tua casa, né, a energia ali está sendo monitorada, ou os servidores que hospedam alguns dos sistemas estão na Tivit, ou na transação ali de débito e crédito no dia a dia, está passando pela Tivit. Então, a Tivit hoje está presente no dia a dia, né, das pessoas, dos brasileiros ou dos latino-americanos em alguns casos, e de uma forma, entre aspas, invisível, né? São serviços que a gente consome e muitas vezes as pessoas, né, os cidadãos comuns não têm ideia do que está acontecendo ali por trás, né? E por trás disso tudo tem, como você bem disse, esses corredores quase que infinitos, né, de computadores, de máquinas, e muita gente trabalhando em prol disso. Daniel, ainda nesse campo aí das curiosidades e fechando essa visualização da empresa, não sei se a Tivit atua nesse segmento, mas quando a gente vê Netflix, ele está usando um data center desse, né? Quer dizer, alguém está entregando os vídeos desses streamings em casa, passa para um data center desse, né? E, se eu não me engano, a AWS é a fornecedora da... Exato. A AWS é a parceira do Netflix, né? Já há muitos anos. O Netflix, inclusive, só conseguiu essa escala, né? E até global por conta dessa parceria, né? Com um player de nuvem pública, nesse caso, a AWS, que eu acho que é onde a nuvem, né, ajuda, já pegando esse gancho aqui, Claudio, desculpe, mas é onde a nuvem ajuda muito as empresas, né, conquistar essa escala global sem que seja necessário esse investimento inicial, né, porque há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, para se criar uma infraestrutura como essa, né, era necessário um investimento de capital muito grande, né, para poder criar toda essa rede, ter todos esses servidores que precisavam ser adquiridos e tudo. E hoje, né, com o advento da nuvem, é possível qualquer empresa, né, qualquer startup se tornar global, né, em minutos, né? Então, muito por conta dessas empresas que foram as pioneiras aí na nuvem e ajudaram a desenvolver e construir esse ecossistema de infraestrutura que existe hoje no mundo. Perfeito. Antes de falar um pouco desses acoplamentos, né, que o nosso espectador tenha ciência de que quando ele está na rua e chama um carro, né, um desses apps de transporte, ele está usando também esse tipo de serviço, e esse é um serviço de uma infraestrutura até razoavelmente dispendiosa para a operação desses negócios, né? Por isso que as pessoas se chocam, dizendo, nossa, mas como é que essa empresa pode ser deficitária por um tempo, né? Porque não imagina os custos, e como a facilidade é tão grande que as pessoas acham natural. Aqui, nossa, chamei um carro, está demorando. Mas antes de chegar lá, eu queria falar um pouco de segurança, né? Porque quando você fala, olha, operações de crédito, na mente de todo mundo e dos próprios sistemas bancários, a propriedade física dessas transações era algo que, assim, que ninguém abria mão, né? Houve uma mudança de mindset aí, né? Uma mudança de mentalidade. Eu gostaria que você falasse disso. E quais são os níveis de segurança desse tipo de transação, já que eles estão aí
flutuando no espaço, né? Digamos. Perfeito. Comenta para a gente aí. Esse é um tema quente, né? E que você Esse é um tema muito super quente. Veja, segurança hoje é uma preocupação muito grande, né, de todas as empresas. Hoje, né, cyber está no topo ali, né, das preocupações ou dos investimentos, das prioridades dos executivos, né? E se tornou um tema que não é mais um tema de TI, ele é um tema de negócio, né? Haja vista a quantidade aí de ataques cibernéticos que acontecem ao redor do mundo e a crescente que isso teve durante a pandemia, inclusive, né? Então, o tema de segurança ele se tornou prioridade para todos os executivos e não é mais aquela responsabilidade só do departamento de tecnologia, como já foi um dia, né? E isso, hoje, ele está muito intrínseco, conectado, né, nas infraestruturas que já são certificadas ou homologadas, né? Existem órgãos certificadores, e aí, conectando na questão do mercado financeiro, como você falou, né, existe ali uma certificação chamada PCI, por exemplo, que ela garante, né, um órgão terceiro que faz uma auditoria e garante que aquela infraestrutura que você está executando, aquele seu aplicativo, aquele seu workload, ele cumpre com requisitos em prol, né, de uma série de camadas ali de recursos, inclusive de segurança, né? Então, o tema segurança, ele é hoje fundamental e permeia ali tudo, né, virtualmente tudo que acontece, né? E como que isso está conectado, né, na questão da nuvem, né, que eu acho que é que você falou, né, faz uma operação de crédito e tal. Eu acho que uma grande mudança que aconteceu no mercado, no mundo, né, mas falando do Brasil aqui, da nossa realidade, é que esses mercados de serviços financeiros, ele é um mercado altamente regulado, né, até pelo governo. Então, o Banco Central tem uma série de regulações ali que permitem ou não permitem determinadas coisas, inclusive aonde você pode executar, né, as suas cargas de trabalho, ali, os seus sistemas. Para uma empresa do mercado financeiro, ela precisa ali cumprir uma série de requisitos impostos pelo Banco Central para poder executar os seus sistemas. E há alguns poucos anos atrás, mais ou menos uns 4 anos atrás, salvo engano, o Banco Central fez uma mudança na sua regulação e liberou alguns sistemas a serem executados na nuvem. Então, isso permitiu também, né, esse boom, né, de empresas entrantes de bancos digitais ou financeiras digitais, né, que surgiram no mercado nos últimos anos, muito em prol, né, da liberação do Banco Central de executar esses workloads na nuvem, justamente pelo fato de que antes, para você entrar nesse mercado, né, exigia um capital investido muito grande em tecnologia. E a partir do momento que é possível usar a nuvem hoje, né, esse capital, o capital não existe, né, do ponto de vista de investimento em infraestrutura, ou ele é muito pequeno para alguns dispositivos muito específicos, e existe sim o dispêndio de despesas operacionais, né, o OPEX aqui, para quem tem background financeiro aqui, que, como você mencionou, é bastante alto, mas ele é crescente, né, ele é escalável, né, então você não tem aquele grande investimento inicial para executar os seus aplicativos, o seu custo vai crescendo conforme o seu negócio vai crescendo, né? Normalmente é assim que funciona. Daniel, você acaba de oferecer para os nossos ouvintes e espectadores uma explicação mais profunda da proliferação das fintechs, por exemplo. Sim. Sem essa infraestrutura e essa, digamos assim, essa legislação que favorece ou que permite, melhor dizendo, sim, essas transações, seria impossível que uma empresa com 2, 3 pessoas com ideias geniais pudesse existir, porque o CAPEX, como você falou, ou seja, o investimento exato, inicial, seria inviável. exato, Estaríamos falando de milhões de dólares para só para banco, cachorro grande, poder operar esse negócio, né? É Quer isso dizer, aí. ou seja,
eu usei uma palavra que eu não sei se é muito adequada, viu, Daniel? Assim, falei de acoplamento, né, dessas transações, ou seja, a nuvem permite que uma espécie de Lego da sociedade, né? Você tem uma peça que encaixa aqui, que se encaixa em outros há outras e que se coordena com outras, então é possível graças a essa infraestrutura e graças a uma regulamentação que permite essas transações. Então, isso também explica a explosão, né, digamos, desse uso. Mas tem um fenômeno aí também espetacular, que é espetacular no mau sentido, talvez, da pandemia. Né? Sim. Coisa estrondosa, né? Sim. Essa aceleração veio, na sua opinião, veio pelos dois lados, ou seja, a regulamentação, a infraestrutura de um lado e a urgência do outro? Olha, para a gente aí essa história. Sem dúvida, teve sim uma aceleração muito grande em função, né, desse período de pandemia. Eu vou simplificar aqui em dois caminhos, né? Um caminho foi no caminho de ferramentas de colaboração ou da maneira para permitir com que os funcionários continuassem trabalhando, né? Então, a realidade pré-pandemia, ela já era avançada, né? Então já muitas empresas já tinham, né, sistemas e aplicativos de colaboração, enfim, mas a cultura de uso não era tão forte. E ao ponto de que a gente foi obrigado, né? Todo mundo teve que ir para suas casas ali ou ficar isolados durante, né, os meses iniciais ali da pandemia, mais de um ano em alguns casos. Essas ferramentas, elas foram fundamentais e essenciais para que as empresas continuassem operando, no sentido de permitir com que os seus funcionários, os seus usuários, acessassem os seus sistemas, os seus dados, falassem, né, entre si, se comunicassem, fizessem reuniões, etc. Lógico que aqui eu não estou mencionando empresas que têm chão de fábrica ou operações que dependem, né, do deslocamento ou da pessoa fisicamente ali ao lado de um equipamento ou numa planta ou enfim, nesse sentido. Mas todas as empresas, ainda que tenham uma atividade, né, que demanda que a pessoa esteja presente, esteja fisicamente presente em alguma localidade, existe um contexto de suporte de negócio dessa empresa que é digital e que foi acelerado aí pela pandemia. Então teve um boom, sim, em relação ao consumo e ao desenvolvimento dessas ferramentas, né? Então é fácil de olhar isso para o histórico, né? Se a gente pegar algumas empresas e olhar ali o valuation dessas empresas, né, de ferramentas como o Zoom, por exemplo, que teve um boom ali durante a pandemia. Então teve esse lado, que é um lado de permitir o acesso das pessoas, dos usuários das empresas. E tem um outro lado, que é o lado de adaptação ou de transformação do negócio para uma realidade que ela se tornou digital, né? Ou ela se tornou mais digital. Então, algumas empresas que não tinham um e-commerce muito maduro, ou que não tinham um e-commerce, por exemplo, eles foram obrigados a criar essa transformação, né, essa mudança, essa adaptação em função da pandemia, né? Ou até empresas de logística, né, que foram fundamentais aí para esse período de pandemia também, para poder, né, entregar todos essas compras, né, que aconteceram ao longo da pandemia, de também modernizar os seus sistemas e aumentar a capacidade ou a inteligência dos seus sistemas para poder suportar, né, essa nova carga. Então, existiram ali muitas transformações que foram, sim, aceleradas pela pandemia, né, em todos os segmentos da indústria, né? Não foi um segmento específico, olha, foi mais o varejo, ou foi mais... não, acho que todos os segmentos tiveram, sim, uma aceleração forte na pandemia, uma antecipação, muitas vezes, de projetos que talvez já estivessem ali no radar das empresas, mas que foram antecipados durante o período da pandemia para as empresas poderem sobreviver, em alguns casos, né? Então...
Incrível, Sim. incrível. Ou seja, quer dizer, é um problema bom, mas porque bom favorece o seu mercado, Sim. ótimo, tudo bem. Mas esse é um lado, né? O lado que eu acho que normalmente as pessoas não pensam é a pressão sobre vocês, né? Ninguém vai ficar com pena, dizer, oh, meu Deus, coitadinho, pedindo serviço. Mas a realidade de executivos como você deve ter sido um período de grandes aprendizados, né? Foi. Uma pressão. De fato foi. De fato foi. A gente teve que adaptar uma série de processos aqui internos. Nós tivemos, assim, realmente um período de bastante atividade, né, para todo mundo. Então, foi um período ali que todo mundo na companhia trabalhou muito, muito duro para conseguir, né, fazer acontecer. A gente, né, obviamente que foi, de certa forma, favorecido por esse momento, né, que é um momento triste da história, mas que alguns negócios acabaram sendo beneficiados por esse movimento, né, do ponto de vista de negócio. Nós atuamos num mercado que provê tecnologia, então a gente esteve envolvido, né, nesse processo de amadurecimento, de transformação das empresas, e foi um período realmente bastante agitado aqui. Nossa, por aqui. agora, bom, acho que é uma pergunta que todo mundo gosta de fazer, né? E segurança, né? Eu não sei, a impressão que eu tenho é que tem um lado, de certo modo, de uma certa fantasia também alimentada por notícias, invasões de hackers perigosíssimos, etc. Mas o fato é que isso é um lado importante e talvez muito mais extenso e intenso e profundo que nós, leigos, avaliamos, né? Dá um cenário para a gente aí de como é que anda isso, né? Assim, nesse quadro, a sua função na Tivit é uma função vital, né? Sim. Olha, realmente é um quadro que quem não é do mercado, né, ou da área, realmente não acompanha e não imagina muitas vezes como é intenso esse mundo da cibersegurança, né? As tentativas de ataque, elas aumentaram assim em muito. 3 dígitos ao ano nos últimos anos, né? Então, hoje, a cada minuto ali, tem gente tentando, né, encontrar uma brecha, né, para entrar em alguma empresa. Essa é uma realidade. E isso acontece muitas vezes de uma forma muito simples, né, que todo mundo, entre aspas, participa, que é através de um phishing, né? O phishing, ele é um mecanismo que o hacker envia um e-mail, por exemplo, um e-mail falso, né? Aqueles e-mails de uma conta de telefone, né? Ou parece uma comunicação da RH, para clicar aqui, clique aqui para conhecer determinada coisa, ou para acessar a sua fatura, ou para, enfim, os hackers são criativos, né? Cada hora eles enviam alguma coisa. Então, eles enviam e-mails, conseguem lá, compram no mercado negro, muitas vezes, uma relação de e-mails de uma determinada empresa, e aí começa a enviar phishings ali para aquela empresa. E aí, numa tentativa, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, enfim, ele vai tentando. Em alguma delas, né, algumas pessoas acabam clicando ali. E à medida que ele vai tendo sucesso, né, ele vai avançando no processo, que também é uma coisa que você falou, né, de ser meio fantasioso. Todo mundo acha que é igual filme, né, que o hacker entra ali em 1 minuto, dentro de um furgão em alta velocidade na estrada e consegue invadir uma empresa. Não é bem assim que funciona, é um processo que ele é lento, ele leva muitas vezes meses, né? Então consegue ali uma credencial e encontra uma porta de entrada, uma VPN, qualquer coisa do gênero, consegue entrar ali na empresa e ele vai, que a gente fala de andando de lado, né? Ele vai tentando conseguir outras credenciais dentro da empresa, até que ele consegue uma credencial administrativa, entra ali no sistema, né, de controle de credenciais, o AD, que é bastante conhecido aqui da Microsoft, e a partir dali, por exemplo, ele faz um ataque ransomware, começa a criptografar todos os dados e tal, e faz um sequestro, né, de informação, pede ali uma
um benefício financeiro para poder liberar ali. Isso foi uma realidade que aconteceu assim, muito no mundo, no Brasil não foi diferente. A gente viveu algumas vezes isso aqui, ajudamos algumas empresas a se recuperar desse tipo de ataque, e ele é cada vez mais frequente e, infelizmente, cada vez mais comum. Por outro lado, as empresas têm, né, se preocupado cada vez mais com isso e têm se prevenido, né, têm colocado camadas de segurança, que aí é o nosso papel, né? A gente está nos dois lados da moeda, né? Um para ajudar quem, infelizmente, foi invadido, e a gente tem aqui times que têm esse expertise, né, de ajudar, apoiar as empresas numa eventual necessidade nesse sentido, e, por outro lado, o time da prevenção, né, que constrói ali camadas através de ferramentas, softwares, processos, governança, para poder ajudar as empresas a prevenirem esse tipo de atividade. Muito legal. Quais são os próximos passos da Tivit, Daniel, que você pode compartilhar com a gente? Claro. Bom, a Tivit, ela é uma empresa que está se transformando. A gente já cumprimos uma parte do nosso objetivo, que era, né, ter o nosso negócio transformado para ser um negócio digital, né? Então, como eu mencionei, hoje a Tivit, ela já é mais da metade da Tivit, já suportada ou sustentada, né, por negócios digitais, cloud, digital, transformação, enfim. E o nosso objetivo é continuar acelerando nessa direção, né, ajudar os nossos clientes na elevação da sua maturidade digital, né? Então a gente quer, né, fazer parte de toda essa jornada do cliente, desde, né, da sua infraestrutura tradicional, lá no nosso data center, até a transformação digital, que já virou um tema, né, um termo chavão, né, de mercado, mas esse último passo, que ele não é um fim, né, a partir dali se começa um ciclo, né, de inovação, de transformação. Então, ajudar os clientes em toda essa esteira, continuar crescendo também através de aquisições. A gente tem feito algumas aquisições mais de portfólio, né, para adicionar softwares, ferramentas ou capacidades na Tivit que a gente não tinha, né, ou não criou organicamente, para continuar sendo, né, relevante para os clientes dentro do seu processo, né, de tecnologia. Fantástico. Dentre esses serviços de transformação digital, vocês desenvolvem soluções para os clientes. Portanto, tem times de processos, desenho, arquitetura, tudo isso aí, né? Exato. Hoje a gente... Desculpa, perdão. É como se fosse uma software house, como a gente chamava antigamente, né? Sim, também. A gente também atua como uma software house. Nós temos hoje algumas frentes nesse sentido. Uma é o nosso Tivit Labs, que é um hub de inovação. Então, dentro do Tivit Labs, nós temos pessoas para fazer growth hacking, design thinking, desenvolvimento, ajudar os clientes a até entender qual é o desafio de negócio que eles têm. Então, a gente tem um escritório aqui diferente da Tivit, que é o Labs. A gente leva lá as equipes dos nossos clientes, não só de TI, então leva o pessoal de negócio, leva lá a pessoa da área de negócio do cliente junto com alguém de tecnologia para ajudar a pensar, né, a entender quais são os desafios que tem, e a partir daí conecta em squads para poder ajudar essa empresa a evoluir com aquelas ideias, né? Então, desde um modelo, como você mencionou, de software house, onde a gente faz o produto fim a fim, entrega o produto pronto para o cliente, ou muitas vezes ajudando o cliente em alguns momentos desse desenvolvimento, porque hoje muitas empresas têm, né, as suas próprias áreas de desenvolvimento, e a gente consegue ali acoplar com essas áreas e fazer um desenvolvimento conjunto. Muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso áudio no Spotify e do vídeo no YouTube o link para a página lá da Tivit, tá? Ah, legal. Muito obrigado. Daniel, para a gente encerrar, né? Pergunta clássica que a gente até na preparação aqui do nosso papo eu comentei com você. Trends, tendência em inglês, nome do nosso programa. O que é que você enxerga aí para o futuro? Não da Tivit,
mas de uma visão mais ampla, global, que transformações você consegue enxergar e antever na sua área de atuação, Claro. tanto de cloud como de cybersecurity. Conta aí pra gente o que é que você vê para o futuro aí, até onde a gente consegue enxergar, né? Porque tá difícil prever o futuro, né? Exatamente. Antes era mais fácil, né? Hoje as coisas mudam muito e muito rápido, né? Exatamente. Mas eu acho que uma tendência, né, um trend aí, que está no topo aí das tendências, continua sendo dados, né? Dados é um tema muito amplo, a gente fala, mas como assim dados? É que hoje a gente ainda não consegue usar ou capturar, né, todo o dado que a gente gera, né? E cada vez mais a gente tem dispositivos novos criando dados. Então, é isso que as empresas têm focado bastante, né? Em como evoluir os seus negócios através do uso inteligente e adequado de dados. Então, dados capturados, sei lá, do seu smartwatch ou do seu celular, ou de outros sensores que a gente tem hoje, né, ao longo da nossa vida, ao longo do dia a gente interage com um monte de sensores, né? E todo esse volume, toda essa enxurrada de dados ainda tem vou dizer, um espaço de desenvolvimento muito grande nesse sentido, né? A gente evoluiu muito nos últimos anos. Eu acho que os players de nuvem aí têm feito um papel fundamental nesse sentido, disponibilizando cada vez mais ferramentas, né, para as pessoas poderem manipular e trabalhar esses dados, mas ainda tem muito trabalho a ser feito nesse sentido. Então, inteligência de dados, né, é um negócio que ainda viu bastante, mas eu acho que ainda está nos seus estágios iniciais, ainda tem bastante coisa a vir pela frente. Fantástico, fantástico. E imagino aqui os desafios, que é outro papo para outra entrevista. Vai ser um prazer. Fico à disposição. Muito bacana. Daniel, a gente que lhe agradece, cara, e lhe desejo aí muito sucesso na sua carreira, mais ainda do que você já conquistou, merecidamente. Um agradecimento para a Tivit e vida longa aí para a empresa. Muitíssimo obrigado, igualmente, Claudio, um prazer aqui falar com você e com os nossos ouvintes aqui no dia de hoje, né? Muito obrigado pelo seu convite, em meu nome, em nome da Tivit, né? Então, espero que você também tenha muito sucesso e que as pessoas aqui tenham tido esses 30 minutos aqui de conhecimento e agradável aí para eles. Um abraço. Chegamos ao final de mais um Trends. Hoje eu conversei com o Daniel Galante, que é o Head de Cloud Cybersecurity da Tivit. Então você já sabe, assine os nossos canais, inscreva-se no YouTube, no nosso canal do YouTube do Alfa e também no Spotify. E fique com a gente no Trends. Até a próxima!